Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu querido e amado irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro dia estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Ontem durante o dia, eu mandei 2 devocionais. Mandei o devocional do dia 13 e do dia 14. Hoje é dia 15 de outubro. Por que eu fiz assim? É porque eu percebi que na minha imperfeição, eu no dia 13 não havia mandado devocional. Então isso acaba prejudicando, vamos dizer assim, a nossa sintonia, né? Peço perdão aos irmãos, por isso que pela manhã eu mandei o devocional do dia 13 e logo à noite mandei o devocional do dia 14. Estamos agora aqui prontos para o devocional do dia 15. Esperamos em Deus que haja compreensão e que não tenha prejudicado o propósito final, que é te despertar sem saturar, que às vezes a gente pega pregações, pega devocionais, tudo ser humano não adianta, mesmo as coisas de Deus, tem hora que a gente imagina que as coisas saturam, né? Você pega uma pregação longa, por exemplo, eu acompanho os irmãos reunidos em nome do Senhor, existe um canal Enquanto Há Tempo, tem o irmão Batista, e ele, aos domingos, ele traz, por exemplo, devocionais, ele traz estudos da palavra, muito profundo. Nossa! Eu confesso que até eu amando, gostando da palavra do Senhor, como já tenho durante o dia, quando eu chego ali para escutar o estudo dele, tem hora que é extremamente, vamos dizer assim, desgastante, porque chega a 3 horas de mensagem de alguém, por exemplo, como eu aqui na câmara, falando. Então não é tão simples assim. Então, as palavras, as mensagens, se puder serem o mais curtas possível, o mais preciso é melhor, né? Se puder. Eu também, às vezes, não consigo fazer assim, mas se puder ser é melhor. Hoje, dia 15 de outubro de 2024, vamos continuar nossa devoção, nossa continuidade, nossa caminhada. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 10 do primeiro livro de Samuel. E o versículo de base, o versículo de saída, será o versículo 9. Diz assim, capítulo 10, versículo 9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Nós estamos acompanhando aqui a unção, né? A unção, ou seja, vamos dizer assim, o estabelecimento, Saul recebendo a ordenança para reinar sobre o povo de Israel. E isso tudo acontecendo dentro de uma rotina básica, uma rotina normal do seu dia a dia, ou seja, de uma forma surpreendente, Saul sai de uma simples missão de obediência a seu pai, que foi para procurar as jumentas que haviam se perdido, e acaba se deparando numa situação que agora vai se tornar rei. Saul, como naquele nosso primeiro devocional eu disse, ele tem umas características interessantes, né? Beleza, imponência. Beleza e imponência porque aos olhos humanos é o que a gente busca nas coisas. A gente busca beleza, imponência, agradabilidade aos olhos, né? A gente tem esse problema. Saul também demonstrou uma característica de obediência ao seu pai. Saul também demonstrou uma característica de trabalho, de um homem que sai para fazer. Saul também demonstrou, lá desde o primeiro capítulo, uma característica de preocupação e sintonia com seu pai, porque apesar de estar cumprindo as tarefas, ele se preocupou com o bem-estar do seu pai, quando ele dizia assim, deixemos a jumenta para que meu pai não comece a se preocupar pela gente, pela nossa ausência. Então, características muito boas. E Saul demonstrou também características de humildade. Quando lá no versículo 21 do capítulo 9, ele diz assim, então respondeu Saul e disse, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família é a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Né? Ou seja, porque ele está sendo aqui, ele está recebendo aqui de Samuel algo que lhe deixa, por exemplo,
lhe deixa confuso, lhe deixa embaraçoso. Ele está recebendo aqui informações de Samuel, que Samuel pede para que ele fique com Samuel, ele e o moço que o acompanha, que fique com Samuel, né, coma com Samuel, se estabeleça naquele momento ali, um momento importante, que Samuel estava vindo para abençoar o sacrifício, e dizendo assim, e dando toda a atenção para Samuel, dizendo assim, e colocando Samuel numa posição até de honra. E ele acaba não entendendo, ficando confuso. Mas tudo vai se estabelecendo. Então, quando chega no versículo 10, durante todo esse cenário, quando lá no versículo 9, ele vai se despedir de Saul, ele faz com que o jovem moço se adiante, quer dizer, Samuel pede para que Saul mande esse moço ir para frente, e fica basicamente só Saul e Samuel, mostrando que Deus, por vezes, tem, vamos dizer assim, tem coisas que Ele quer revelar só para você, de forma reservada. Primeiramente, essa coisa só se tornará pública depois de Deus primeiro trabalhar contigo. E no versículo 10, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim, então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Então ele estabelece ali, olha, você não tenha dúvidas que o Senhor está te estabelecendo como capitão para que você possa fazer propósitos que você não estava preparado, que teu coração às vezes nem pensava. Quanto a essa parte aqui, eu às vezes fico pensando o seguinte, comigo mesmo acontece que pessoas, elas tentam profetizar, elas direcionam, dizem assim, o irmão uma benção, uma benção assim, o irmão vai ser um presbítero, o irmão vai um pregador, palavra. Aí eu olho para as pessoas e digo assim, poxa, mas eu nunca pensei nisso, eu nunca nem trabalhei com essas hipóteses. Saul aqui também não trabalhou com essas hipóteses. Mas está acontecendo. Deus abriu o caminho. E Deus utilizou pessoas, que foi o próprio Samuel, para estabelecer desse e fazer com que ele cresça nisso verdadeiramente. E aí Samuel, apesar de fazer tudo isso, Samuel coloca aqui uma série de situações, quando ele voltasse para a casa dele, quando ele saísse da presença de Samuel e voltasse para a casa dele, estabelece uma série de situações, uma série de revelações, de sinais que confirmariam aquilo que aquele ato, aquela ação, aquela, vamos dizer assim, aquele cerimonial ali estabelecido por Samuel. Para quê? Para que Saul tivesse a certeza que o ato simbólico que ali tinha acontecido era resultado da ação do Senhor na vida dele. Então, ele vai do versículo 2 até o versículo praticamente 16, ele é tratado assim, a ponto que lá no versículo 11 diz assim, e aconteceu que, como todos os que diante o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual o seu companheiro, que é que sucedeu aos filhos de Quis? Está também Saul entre os profetas? Por que ele fala isso? Porque nesse caminho, nessas revelações de sinais, Saul encontra profeta profetizando, e aí o Espírito de Deus ali, ele chega naquele ambiente, o Espírito de Deus, ou seja, o ambiente que está preparado, o ambiente que está vivendo as coisas do Senhor, o ambiente que está glorificando o Senhor, na hora que ele chega lá, e como ele agora, ele é escolhido, agora ele está, vamos dizer assim, nesse processo ungido, aí no versículo 10 diz assim, chegando eles ao outeiro, eis que um rancho profeta em seu encontro, o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Então, ele é tomado por aquele Espírito, ele é tomado por aquela coisa maravilhosa, é tomado por aquela bênção, levando-nos a entender que o local onde você frequenta, o ambiente que você se insere, também tem, vamos dizer assim, ação positiva com quem você se relaciona. E aí ele começa a profetizar. E aí isso causa espanto em todos ali.
causa espanto em todos, a ponto de duvidar, de pensar, de se questionar se ele também. O próprio tio de Saul também se torna espantado, mas Saul não revela nada disso, porque ele mantém ainda a privacidade, porque o Senhor ainda não tinha pedido segredo para ele, mas ele de alguma forma ainda se sente inquieto, com vergonha, se sente tímido ainda nesse processo. Mas chegando um pouco mais à frente, Samuel estabelece, chama toda a casa de Benjamim, joga as tribos, convoca ao povo, todo o povo de Israel ali em Mispa, seleciona a tribo de Benjamim, vai fazendo aquele processo de separação, de identificação quem o Senhor está escolhendo, já que eles haviam escolhido um rei. E aí, durante todo esse processo, Samuel relembra ao povo que eles têm rejeitado ao vosso Deus, ao vosso Senhor, né? E eles vos têm escolhido um rei, mesmo o Senhor tendo feito maravilhas, sustentado, sendo coluna de apoio para todos eles, sendo o próprio centro de sobrevivência do povo de Israel. E cai, vamos dizer assim, a sorte, cai a escolha em cima da família de Matra, que é da tribo de Benjamim, que na verdade é a própria família de Saul, e Saul é o escolhido, né? E aí o Senhor, Saul é escolhido. Mas Saul simplesmente não se encontra no meio deles, porque Saul está escondido. E no versículo 22, quando diz assim, então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali, ou seja, se Saul estaria presente, se apresentaria. Eis que se escondeu entre as bagagens, ou seja, Saul continua ainda sem compreender. Saul continua ainda com medo, continua ainda incompreendido no meio daquelas realizações. Mas no final Saul se apresenta e no versículo 24, então, diz Samuel a todo o povo, vede já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram, viva o rei. Viva o rei. Viva o rei. E aí é estabelecido, e aí começa a se formar o propósito. E a partir daí o Senhor começa a arquitetar e as coisas começam a se desenhar. Porque tanto homens, pela sua vontade própria, já reconhecem Saul como alguém inspirado, instruído e escolhido por Deus para que reine, e já se colocam à disposição de Saul, quanto existem homens que vão se levantar agora contra o Saul. Porque lá no versículo 27 diz assim, mas os filhos de Belial disseram, é esse que nos há de livrar, nos desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Tá certo? Então, você tem em mente que mesmo Deus te levantando, haverá forças, haverá oposições ao teu trabalho. Mas você deve se manter perseverante, você deve se manter firme, e você deve se preparar e principalmente deve tomar cuidado para não se corromper, para que as coisas possam fazer sentido e de forma fácil, vamos dizer assim, prazerosa, as coisas possam se estabelecer, tá certo? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que a gente possa estar preparado, às vezes mesmo sem compreender, para assumir o propósito e a missão das coisas do Senhor, não só para a nossa vida, mas como para a vida daqueles que necessitam. Que o Senhor possa te cuidar, meu irmão.